Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia, fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. A gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender, muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio e responder as minhas perguntas aqui no Spotify. Você também pode ouvir na sequência os episódios ou buscar os temas mais relevantes para você. Aqui você aprende como quiser. Agora vamos falar sobre o nome desse podcast, que já foi uma jornada de aprendizagem por si só. Ao contar a história do nome, você vai entendendo os nossos porquês, o que a gente está fazendo aqui também. O nome foi criado coletivamente, como praticamente tudo que a gente faz na Verbify e na Companhia de Idiomas. Aqui é tudo coletivo mesmo. E quando a gente pensou nesse podcast, o primeiro nome que surgiu foi um acrônimo, CARE. C para conversas, A para aprender, R para reaprender e E para ensinar. Conversas sobre aprender, reaprender e ensinar. Parecia bom. Mas um acrônimo em inglês, alguns falaram, melhor não, porque nós vamos falar de aprendizagem não só de idiomas, aprendizagem de qualquer habilidade. Então não podia ser em inglês. Aí virou reaprender a aprender. Sim, porque a gente precisa entender por que a gente aprendeu tanta coisa até aqui, como eu falei no início, e não aprendeu tanta coisa até aqui. Mas não é só sobre aprender, não é só para alunos e aprendizes. Nós também queremos inspirar professores, mentores, facilitadores, gente que treina nas empresas. Aí veio a ideia do reaprender a ensinar, que é até o nome de uma jornada que eu conduzo pela Verbify com professores. Mas esse podcast não é só para professores. Ai, que difícil! Aí teve a ideia de chamar Aprensinar, olhares sobre aprender e ensinar. No fundo, a gente gosta de inventar verbo aqui, porque na Verbify é transformar o que a gente aprende em verbo. Então, nós vamos verbify o que a gente aprende. Nós vamos transformar em verbo, em ação, colocando nossa obra no mundo, compartilhando com as pessoas. É isso que a Verbify faz. E eu gosto tanto quando eu estou escrevendo esses nomes, Verbify, Aprensinar, e o corretor coloca aquela linha vermelha embaixo como se tivesse errado. Eu gosto de saber que nós estamos inventando algo novo, que não está certo, errado, mas que é diferente do que está por aí, do que já foi feito, do que já foi pensado. Então não é ruim inventar palavras. Aprensinar é aprender, ensinar, aprender enquanto a gente ensina, ensinar enquanto a gente aprende. Nós estamos inventando aqui uma linguagem para algo novo também. A gente está vendo a educação de um outro jeito. É um lugar entre a escola tradicional, onde o professor se prepara, dá uma aula show, ensina super bem, e o autodidata, aquela pessoa que aprende sem professores. Então a gente está aqui buscando nessa conversa, nesse podcast, um caminho do meio. Mas o nome é ruim, é estranho. Ninguém gostou. Eu que dei essa ideia num fim de tarde, adorei o nome. Aí de noite eu já estava odiando, vi que todo mundo odiou, mas ninguém queria dizer, acabavam propondo outras alternativas. Eles falavam assim, aprensinar, interessante. Olha, eu vou deixar aqui, Rose, umas outras opções para a sua lista. E aí vinha com uma outra ideia. Olha só, para evitar o nome ruim que eu tinha proposto, as pessoas se motivaram a pensar um pouco mais. Então, se as alternativas fossem todas relativamente boas, elas tenderiam a votar na melhor entre as apresentadas, sem pensar em algo diferente. Então, sem querer, não é que eu sou genial e coloquei o nome ruim só para provocar isso, não. Eu realmente propus para ensinar. Mas aí vem aquela coisa do vamos tentar achar algo melhor. E isso instigou todos eles, ou algumas das pessoas, dos meus sócios na Companhia de Idiomas e na Verbify, a pensar em alguma coisa que fosse melhor do que a para ensinar.
Vem também aquela ideia do vamos pensar simples. Então, o que de fato a gente quer aqui nesse podcast? E contando esse processo de ideação do nome, vocês vão entendendo o que a gente quer aqui. Nós queríamos conversas sobre aprender, reaprender e ensinar, mas ia ficar longo. Então, a gente simplificou. Conversas sobre aprender e ensinar. Aí a gente fechou o nome, só que no dia seguinte, uma pessoa chegou com uma lista de 16 outros nomes. E tem um aprendizado aí, que hoje eu vou falar. As premissas precisam ser amplas quando a gente está num processo de ideação, num crowdsourcing ou num brainstorming. Elas precisam ser amplas, mas elas precisam ser claras, elas devem existir. E parece que não ficou muito claro quando a gente começou esse processo, então a gente teve que retomar as premissas e dizer, tá, esses 16 nomes são geniais, mas eles precisam estar alinhados àquilo que a gente se propõe a ser, aquilo que a gente veio fazer no podcast. Aí a gente retomou esse alinhamento, que é um lugar de conversas livres sobre aprender e ensinar. Aí a gente reduziu e nos 45 do segundo tempo, por causa de algumas ideias dessa lista de 16 nomes, alguém propôs um pode-papo. Pode-papo, aprender e ensinar. A gente gostou da informalidade, do que a gente está fazendo aqui, que é batendo papo. E aí, uma pessoa veio com pode falar. Vou até conversar com ele no episódio 3, que é o Bruno Braga, um dos coordenadores da Companhia de Idiomas. Então, duas coisas interessantes aqui sobre processos de ideação. Primeiro que não pode ter um ego muito exacerbado. Então, não é a minha ideia, não é a ideia do outro, não é a minha lista, a lista do outro. É um convite para que todo mundo pense e a eliminação de algumas ideias a partir da melhor compreensão do que a gente quer, reduz essa lista de opções e tudo bem. Outra coisa é aceitar ideias, até mesmo quando aparentemente o assunto está encerrado. Então, lembra que eu contei a historinha que o nome estava quase certo, mas aí aos 45 do segundo tempo chegou uma lista. E isso não pode causar incômodo em quem está conduzindo, porque pode ser que a solução aconteça ou as pessoas comecem a se empolgar aos 45 do segundo tempo. Então, parece que atrapalha, que atrasa o processo, mas, segundo um princípio do manifesto ágil, que a gente estuda e que a gente vai falar dele nos próximos episódios, ser flexível em relação a mudanças é como a gente tem que ser, ainda que elas ocorram nas etapas finais do processo de desenvolvimento. Olha como isso é importante, não é nada cravado em pedra. Tem que ter um prazo, mas esse prazo precisa ter alguma flexibilidade para que as pessoas que precisam de mais tempo para chegar a alguma ideia, para propor a ideia, para que elas se sintam confortáveis de apresentar suas ideias. Enfim, chegamos no pode falar. Construir coletivamente dá bastante trabalho, mas nós precisamos curtir o processo, não ficar tão ansioso, tão ansiosa pelo resultado, porque é no processo que a gente aprende, a gente se diverte, a gente tem coragem de propor, de se expor, a gente cria junto e tudo isso, todo esse processo nos faz evoluir individualmente e como grupo e o resultado fica à nossa cara. Então, acho que tudo que eu estou contando aqui, toda essa jornada para chegar no nome, traz para você, professor, aprendiz, aluno, função, o papel que você tiver dentro do processo de aprendizagem, traz para você alguns insights. A gente vai falar sobre escolhas. Quanto mais escolhas nós temos, mais difícil é a escolha. A gente sabe disso. Parece que é bom ter muitas opções, mas é também bastante angustiante. Eu acho que isso vale para o nome do podcast, para calça jeans, todos os tons, todos os cortes, e deixa a gente ali meio angustiada no provador. Vale para filmes e séries dos streamings da vida. Quanto mais escolhas, mais angústia.
Nós vamos falar muito sobre escolhas e o que elas têm a ver com aprendizagem e engajamento nos próximos episódios. Então, pensa um pouco aí para você poder participar. Depois eu conto como você pode participar. Então, aqui a gente não vai falar só de aprendizagem na escola, mas também a gente não vai falar só de desescolarização. Nós vamos falar livremente sobre aprendizagem sem compromisso com esses extremos. Mas vamos falar dos dois extremos também. E até ver o que a gente pode aprender com esses dois extremos, considerando extremos escola e desescolarização completa. Nós vamos explorar muito a aprendizagem autodirigida, porque ela pode ou não incluir a escola ou o professor. A aprendizagem autodirigida não é ser autodidata, é bem diferente. A gente vai ver isso também. Vamos falar da escola, do professor, de como a gente pode interferir para que as pessoas se engajem mais ao aprender e ao ensinar. Vamos criar juntos, é o que eu espero, um novo jeito, um novo olhar sobre a aprendizagem. Eu falei agora há pouco que Verbify para nós quer dizer transformar em verbo, aprender colocando a mão na massa, praticando, exercitando, porque nós entendemos que não é só sobre ouvir e falar. A gente tem que colocar na vida para dizer que aprendeu. Então, ao final de cada episódio, o seu compromisso é comentar alguma ideia com alguém, contar alguma coisa que você aprendeu aqui, fazer o seu apreensinar na sua vida. Você aprende e já ensina. Tá, o nome é ruim, mas você entendeu direitinho. Todos nós temos o que aprender e o que ensinar. No próximo episódio, eu vou me apresentar e vou falar um pouco sobre aprendiz autodidata e aprendiz autodirigido. E se você quiser comentar, perguntar, participar dessa conversa, é só comentar no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo em algum agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube e comenta. Ou você vai para o Instagram, segue o perfil da Verbify, verbify.oficial. Também pode me seguir no Rose F. Souza _ e lá a gente pode conversar. A gente vai usar tudo isso como uma grande conversa, um grande pode falar.